A paz do Senhor, crianças, a tia Lili tá morrendo de saudade, espero que estejam todos bem. E hoje eu vim falar para vocês de algo que está se aproximando, né? Hoje deve estar acontecendo aí para vocês o quê? A nossa Páscoa. E muitos acham que o animalzinho que representa muito bem a Páscoa é o coelhinho. Eles até falam que é o coelhinho da Páscoa. Você vai nas lojas, na escola, sempre o coelhinho tá lá. Mas aqui o nosso coelhinho tá dizendo que não fui eu. Como assim não foi o coelho? Quem será então o animal que representa a Páscoa para o povo de Deus? Então vamos lá na primeira Páscoa. O povo era cativo, o povo era escravo, era mantido aprisionado pelo faraó, lá no Egito, né? E aí Deus ouviu o clamor daquele povo que pedia por libertação e enviou Moisés. Enviou Moisés para quê? Para o ajudar a libertar aquele povo. Mas ele pensou e arquitetou um plano para que o faraó permitisse que o seu povo fosse embora, sem guerra, sem luta. Mas o faraó, que era um homem muito má, ele pegava e não queria deixar o povo ir. Então Deus mandou 9 pragas para ele. E 9 pragas vieram os gafanhotinhos, vieram todas aquelas pragas que nós já estudamos, né? E ele não deixou o povo ir. Ele dizia que ia deixar, mas entregava na hora, ele não deixava. Então, Deus mandou avisar ele que ele passaria o anjo da morte pela casa de todos. E o primogênito de todas as casas, inclusive da casa de Faraó, morreria. Faraó se preocupou, mas não tanto. Ele não achou que isso aconteceria. E aí, só que, claro, o povo de Deus já tinha um plano para salvar eles, né? Deus já tinha um plano para que eles tivessem livramento. E foi quando Deus ordenou que o seu povo fizesse um sacrifício perfeito. Ele mandou sacrificar um cordeirinho. Era um cordeirinho que ia ser sacrificado para que aquele povo tivesse libertação, para que aquele povo tivesse livramento, para que as crianças daquele povo fossem salvas, para que não morresse o primogênito daquela casa. Um cordeiro foi sacrificado. Eles sacrificaram ele para que durante a noite, na sua janta, na sua ceia, eles iam cear a carne do cordeiro e o seu sangue eles passariam na parte de cima das portas e através do sangue do cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. Deus disse que queria o melhor cordeiro que eles tivessem. Não podia ter nenhuma manchinha, tinha que ser branquinho e não podia ter nenhum defeitinho, tinha que ser todo perfeito. E o cordeiro, que é o símbolo da nossa Páscoa, de nós cristãos, né? Ele que foi sacrificado naquela noite e o seu sangue foi passado nas portas. E quando o anjo da morte passou no Egito, quem tinha a marca do cordeiro, ou seja, o sangue do cordeiro na sua casa, o anjo da morte não passou. Eles foram poupados e morreram muita gente naquela noite. O povo de Israel, eles queriam a libertação. Eles estavam felizes porque eles iam ser livres, mas ao mesmo tempo eles também estavam tristes porque muitos tiveram que morrer para que eles fossem livres. E eles só tiveram esse livramento através do sangue do cordeiro. Um cordeiro perfeito foi sacrificado para que eles tivessem sua liberdade. Então, o cordeirinho, que é o símbolo da Páscoa cristã, e não o coelho, tá, crianças? O coelho é lindo, maravilhoso, foi Deus que fez como tudo que nós temos aqui neste mundo, mas o nosso símbolo é o cordeiro. E aí, crianças, e o alimento, né? Naquela noite foi dada instrução para que eles se alimentassem. Eles iriam comer a carninha do cordeiro que eles tinham morto para fazer o sacrifício, iam tomar vinho, né? E iam comer pão, um pão sem fermento. Daquela noite eles ceiaram, e assim ficou como símbolo da nossa ceia também na Páscoa, nossa Santa Ceia,
também na igreja, que nós temos todo mês, já é uma lembrança da nossa Páscoa, que nós ceiamos um pão e o vinho, como também Deus fez há muitos anos depois. Jesus, ele era judeu e ele celebrava a Páscoa. Então, na época da Páscoa, todas as Páscoas desde a sua infância ele celebrava. E nessa Páscoa não foi diferente. Ele celebrou com seus discípulos, fez a Santa Ceia com seus discípulos, dividiu o pão e dividiu o vinho e deu um significado especial para este pão e para este vinho. Ele disse que esse pão seria o seu corpo que seria entregue por eles, e eles não entenderam porque eles não sabiam o que ia acontecer. Mas Jesus, como onisciente, já sabia o que estava por vir. E o vinho, ele também deu o significado de ser o seu sangue que seria derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, ele fez a Santa Ceia com seus discípulos. Ele partiu o pão e abençoou o vinho e dividiu com todos eles. E depois disso, Jesus foi traído. Ele receberam 30 moedas de prata para trair Jesus. Um dos seus discípulos o traiu. Eles eram amigos deles, eles andaram com ele. E mesmo assim, ele o trocou por 30 moedas. Esse discípulo foi Judas, em criança. Judas traiu Jesus. E por causa disso, Jesus foi preso. Ele denunciou quem era Jesus. Muitos estavam procurando e querendo muito prender Jesus. Por quê? Porque não queriam o que era bom, né? Ele veio para aquele povo para ser bom, mas o povo não queria aquilo. E Jesus estava orando, né? Ele estava orando, ele foi lá e fez a sua oração no jardim, que muitos acreditam ser o Getsêmani. E na sua oração, ele pedia a Deus para o guardar, para o dar forças, assim como nós temos que pedir ao nosso Pai sempre, para nos guardar, para nos dar força, para passar por tudo que a gente precisa passar, como essa situação que está no mundo agora. E nós estamos aqui orando e pedindo a Deus força e proteção. E quando o galo cantou, Jesus foi traído. Ele foi negado novamente. Primeiro foi traído por Judas e depois foi negado por Pedro, um discípulo que ele também amava muito. E durante a sua crucificação ele recebeu uma coroa, mas não uma coroa de rei, mas uma coroa de espinho que feriram a sua cabeça. E Jesus sangrou e ele sofreu. Então, na verdade, aquela Páscoa naquele ano para Jesus não foi muito feliz, foi algo triste, porque ele estava ali sendo açoitado, sendo ferido, sendo machucado, mesmo não tendo feito nada para merecer isso. E ele foi crucificado. Ele teve uma morte de cruz. Ele sofreu, o nosso Jesus. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter o quê? Livramento, salvação. Na verdade, a palavra Páscoa, ela significa passagem. É a passagem da morte para a vida, a passagem do quê? Para a libertação, porque foi através da Páscoa. Foi na Páscoa, a primeira Páscoa foi a libertação do povo, foi a saída do povo do Egito, foi a passagem deles de cativos a livre. E aí muitos anos, 400 anos depois, veio o nosso Cristo e justamente na Páscoa ele foi crucificado. Na Páscoa ele foi sacrificado. Mas por que ele foi sacrificado justamente na Páscoa? Porque a própria palavra vinha profetizando que o Cordeiro de Deus, né? Ele seria sacrificado pelos nossos pecados.
O cordeiro que nos traz o cativo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi crucificado. E aí, na Páscoa em que Jesus morreu, ele tomou o lugar do cordeiro. Ele era o cordeiro perfeito. Ele era sem pecado. Ele era sem mancha. Ele era perfeito. Então, o nosso cordeirinho, que lá há muitos anos atrás foi sacrificado para a libertação do povo do Egito, transformou-se no nosso Cristo, que foi sacrificado para a libertação de todos, e não apenas de uns, mas de todos. E o seu sangue que jorrou na cruz do Calvário veio purificar nossas vidas. E quando nós temos a marca do sangue de Jesus em nós, o anjo da morte não passa nossas vidas, porque nós morreremos para Cristo, nós não morreremos para esse mundo. Né? Nós temos uma promessa. A Bíblia diz que ele morreu para que nós fôssemos salvos. Então, a morte deste Cordeiro perfeito, Cristo é o Cordeiro perfeito que morreu por nós para que eu e você pudéssemos viver. E quando nós morrermos, nós termos a nossa salvação garantida. A passagem, ele é a nossa passagem para o céu, crianças. Jesus Cristo, é através dele, é conhecendo a ele, é amando a ele, é andando com ele. Ele será a nossa passagem, é quem vai nos levar para o céu. É quem é o nosso passaporte para entrar no céu, é através da morte de Jesus. E foi por isso que ele se sacrificou por nós, para que eu e vocês pudéssemos ter essa passagem, essa oportunidade de morar no céu. Então, ele morreu para a salvação e remissão dos nossos pecados, para nos lavar e nos limpar dos pecados apenas o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por nós. E ele morreu e foi retirado o corpo dele da cruz e colocado num sepulcro. E o sepulcro ficou ali, e no outro dia as mulheres estiveram no sepulcro. Porém, no domingo, quando elas foram para buscar o corpo de Jesus, o sepulcro estava vazio. Cristo já tinha ressuscitado. Ele não estava mais lá, ele já havia ressuscitado, porque ele mesmo disse que ele não ficaria, derrubado por muito tempo, ele não ficaria morto por muito tempo, mas que ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou. E foi então que nós podemos viver o nosso João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crianças, ó que gostosura! Chocolate, ovo de Páscoa é muito bom. Pode comer chocolate? Claro que pode. A tia come um monte, todo mundo gosta, né? Se você gosta de chocolate, você pode comer chocolate. Não é pecado ganhar ovo de Páscoa, não é pecado dar ovo de Páscoa, de jeito nenhum. Mas nós temos que saber que esse ovo aqui é apenas chocolate. Ele não é o símbolo da Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, que morreu por nós para que eu e vocês pudéssemos ter vida e vida em abundância. O nosso Cristo morreu, mas ele já ressuscitou. Então, nós celebramos a Páscoa não apenas porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação.